Boa noite, gente! E aí, como é que vocês estão? Tô com muita saudade de todos vocês, é muito bom poder estar aqui. E eu tenho certeza que tem muita gente aí atrás acompanhando a gente. Eu sempre falo isso aqui, né? É difícil a gente ficar olhando para a câmera e não ver gente aqui perto, né? Só tem aqui o Henrique gravando comigo. Mas eu sei que tem muita gente aí atrás, é por isso que a gente vem aqui. É por isso que a gente tá aqui toda semana, gravando e falando com vocês, porque eu sei que a mensagem do reino de Jesus, ela continua sendo propagada. A gente não precisa de, como a gente viu essa semana, a gente não precisa de um templo, de um espaço físico necessariamente para estarmos ativos como igreja, mas a gente tem essa oportunidade aqui para poder continuar comunicando essa mensagem do amor de Jesus. E a gente resolveu começar uma série nova. O nome da série se chama Imprevisível e a gente resolveu pensar nesse primeiro tema como sendo nutrindo a espiritualidade. É uma frase, mas que contém duas palavras que estão assim muito em alta, né? Acho que de um ano para cá nunca se falou tanto em alimentação saudável e espiritualidade. Acho que são assuntos assim que estão em alta, né? A gente não parou de ouvir de falar que se você se alimentar melhor, você vai ter mais imunidade. Se você ter uma dieta regulada, você vai ter mais saúde. E, assim, já estava todo mundo cansado de saber disso, né? Aqui na nossa igreja, então, a gente, assim, tá mais que claro isso, porque eu nunca vi uma igreja ter tanto nutricionista, médico e personal trainer por metro quadrado, né? O que a gente mais tem aqui, graças a Deus. E a gente sabe muito bem disso. Todo mundo aqui não tem dúvida nenhuma de que se você come bem, se você se alimenta bem, se você toma bastante água com regularidade, você vai ter uma melhor qualidade de vida. Como dizem, somos o que comemos, né? Você é o que você come. Se você come bem, você vai viver bem, você vai ter uma boa saúde, você vai ter longevidade, você vai viver melhor. E a dúvida que surge é, e a espiritualidade? Como é que eu cuido da minha espiritualidade? Não é diferente. Não é diferente. Se você está com a sua mente saudável, se você está com a sua espiritualidade saudável, você vai viver melhor. E eu, como um seguidor de Jesus, nós como seguidores de Jesus, eu acredito que sim, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo que Jesus deixa quando ele vai aos céus e diz que ele vai deixar o Espírito Consolador, é justamente o Espírito que responde a essa demanda que a gente tem. Porque hoje tem ficado cada vez mais claro, as pessoas têm apontado para isso de que todo ser humano precisa ter espiritualidade, eles têm apontado para uma vida espiritual que é importante. Todos estão buscando algo superior nesse tempo tão confuso, tão cinzento, tão sombrio, dias tão difíceis. Tá todo mundo desesperado, precisando de algo a mais, algo além disso aqui, dessa realidade aqui, porque essa realidade aqui, a gente já viu muito bem que ela é muito limitada. Muita coisa acontece aqui que a gente não dá conta de responder. Mas a gente entende que se nós temos uma espiritualidade onde nós temos segurança, uma espiritualidade bem orientada, a gente vai viver melhor. Não que a gente vai ser tirado desse momento. Não é uma espiritualidade que vai me tirar dessa realidade e me levar para um ambiente utópico. Não, até porque quando Jesus ora, pedindo para que a gente viva bem aqui, ele ora ao Pai, ele ora a Deus pedindo, olha, eu não peço, Pai, que você os tire do mundo, mas que você os livre do mal. A oração de Jesus não é para eles saírem desse mundo tão conturbado, tão difícil, mas eu peço a você que os livre do mal. No meio do problema, no meio do caos, do furacão, da tempestade, seja o que for, Deus promete nos livrar e estar com a gente nesses dias. E, como a gente disse, para a gente viver bem durante esses dias, a gente sabe que a nossa mente tem que estar sã e eu acredito que o Espírito Santo, um relacionamento com Jesus, vai nos fazer viver bem, viver melhor esses dias. Mas a pergunta que você deve estar se fazendo aí, Rendel, como que eu faço então para eu nutrir melhor a minha espiritualidade? Qual que é o caminho? A gente gosta de tutorial, né, de passo a passo, né? Qual que é o caminho para eu poder conseguir ter a minha espiritualidade regulada, né? Para eu conseguir alimentar o meu espírito, para eu conseguir ter paz na minha mente, para eu conseguir alimentar bem a minha mente, o meu espírito e conseguir viver bem nesse momento.
quero convidar para você para a gente refletir um pouquinho nisso, para ler Filipenses. A carta que Paulo escreve para os Filipenses no capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Está escrito assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Mesmo Paulo que escreve esse texto aqui, ele escreve em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo está dando o mesmo conselho aqui para os irmãos de Colossenses. Olha, se concentre nas realidades do alto. Se concentre naquilo que é bom. Aí você pode estar falando assim, então agora Paulo virou positivista, né? Tem que fugir dessa realidade, tem que pensar em coisas boas, tenho que pensar em coisas legais para poder viver bem nesses dias. Paulo também deve estar escrevendo isso aqui porque, né, ele era privilegiado, ele vivia numa situação tranquila. Aliás, foi Paulo, né, o grande homem de Deus, teve encontro com Jesus, ele viu Jesus. Só que a gente tem que entender contexto. É sempre bom quando a gente lê a Bíblia a gente tentar entender o contexto que foi escrito. O contexto que Paulo escreve esse texto aqui, não é um contexto assim bacana, ele não estava lá no escritório fechado dele, ele estava na prisão. Só na prisão, e numa prisão romana, que, assim, se você acha que hoje a casa de custódia é uma coisa terrível, você tinha que conhecer a prisão romana. Era a situação, assim, de calamidade. É a situação horrível. E Paulo estava lá dentro da prisão, escrevendo que tinha que se concentrar em coisas verdadeiras, nobres, corretas. Aliás, Paulo aproveita esse momento dentro da prisão, preso, isolado, para escrever cartas para as igrejas, escrever cartas para as pessoas para as cidades que ele tinha passado e tinha anunciado a mensagem de Jesus, e ele escreve cartas para essas pessoas. Ele aproveita esse tempo para estudar, ele aproveita esse tempo para se concentrar na missão dele, porque ele não dependia da prisão para continuar ou para parar o trabalho dele, não, ele continuou exercendo a sua missão, mesmo preso, mesmo parado, mesmo isolado. E esse Paulo aqui escreve: se concentre no que é bom, se concentre no que é correto, se concentre nas realidades do alto. Paulo, ele não se importa com o que ele está vivendo, porque para ele está claro que esse mundo aqui não vai ter boas realidades. A gente vai ter sim momentos legais, momentos bons aqui, mas a qualquer momento pode vir momentos ruins, a qualquer momento a gente pode ser perseguido, a qualquer momento pode vir uma praga, a qualquer momento a gente pode pegar uma doença, a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer, porque a gente está no mundo, como a gente sabe muito bem, num sistema caído. Numa realidade que a qualquer momento qualquer coisa pode acontecer e a gente não sabe o que pode acontecer. Então, Paulo muito ciente disso, Paulo muito consciente de que ele estava numa realidade imprevisível. Ele tinha ciência, olha, eu não dependo do momento que eu estou passando agora para continuar ou deixar de fazer o que eu preciso fazer. Para continuar ou para deixar de continuar, me concentrar no que eu devo me concentrar. E aí eu quero entrar no primeiro ponto, para a gente saber como nutrir a nossa espiritualidade. Se concentre na qualidade e não na quantidade. Talvez essa é uma frase também que você já deve estar enjoado de ouvir, de nutricionista, de personal trainer, de que não tem a ver com quantidade, não tem a ver com você correr 30 km de uma vez, mas tem a ver com você fazer um pouquinho todo dia. Não tem a ver com você cortar todas as comidas e começar uma dieta totalmente louca de um dia para o outro, mas tem a ver com você fazer um pouquinho todo dia. Quando você está falando de nutrir a sua espiritualidade, é a mesma coisa. É a gente se concentrar em fazer com qualidade,
E, mais uma vez, por que Paulo fala se concentrar? A gente tem que voltar de novo para o contexto que Paulo está escrevendo. Olha bem, os irmãos lá em Filipenses, naquela época, eles não viviam já uma realidade de cristianismo assim há muito tempo, como a gente vive aqui no Brasil, onde o cristianismo já está aqui há muito tempo. Lá, eles tinham acabado de receber a mensagem do Evangelho de Jesus, e a realidade que eles viviam antes era uma realidade de muitos deuses e deusas que tinham várias regras, vários ditados, várias coisas que eles tinham que seguir e pensar, e ver o tempo todo se eles não estavam descumprindo alguma regra de algum deus, se eles não iam receber algum castigo ou alguma sentença maligna, porque eles estavam desobedecendo de alguma forma, e eles tinham o tempo todo que ficar pensando, será que eu posso fazer isso? Ah, será que se eu fizer isso, eu não vou ser praguejado? Ah, será que se eu não fizer aquilo ali, eu não vou ser amaldiçoado? Será que meu filho pode fazer isso? Será que não pode? Será que eu posso ir lá? Será que eu não posso? Porque se eu fizer e não puder, se eu sair na rua agora, pode me acontecer alguma coisa, porque eu não obedeci o Deus tal, ou se eu não obedeci aquele Deus. E eles ficavam nessa confusão, eles ficavam nessa dificuldade de tentar pensar, meu Deus, o que eu faço? E eles eram tomados de ansiedade, porque era muita coisa para eles dar ouvido, eram muitas regras, eram muitas notícias, eram muitas informações. Eles eram bombardeados por infinitas informações. Eu acho que eu não preciso falar mais muita coisa sobre o que a gente está vivendo hoje. Você entra no Instagram, você abre as redes sociais, você abre suas redes sociais de conversa, você liga a televisão, você sai de casa, você tem uma conversa, é sempre um bombardeio de informação. É sempre um bombardeio de notícias. É sempre um bombardeio de regras. Você tem que fazer isso. Não, agora você não faz isso não, agora você faz isso aqui. Ah, agora você toma esse remédio. Não, agora não toma esse remédio não. Ah, agora toma isso aqui. Não toma mais. Agora sai, agora fica em casa. Agora, toda hora uma coisa diferente. E tá todo mundo assim, meu Deus, o que faz? Pra onde que vai? O que faz agora? Que regra que segue? A quem que a gente ouve? E pessoas ficando ansiosas, pessoas ficando desesperadas, porque são muitas vozes. A orientação do Evangelho é: se concentre naquilo que é correto, se concentre na realidade da vida de Jesus. Irmão, e para isso, a gente precisa mais uma vez bater nessa tecla. Você precisa de qualidade para conseguir ouvir a voz do Espírito de Jesus. Sim, uma vez que você foi encontrado por Jesus, uma vez que você tem um relacionamento com Jesus, ele virou seu amigo. E você foi chamado para ouvir a voz dele, porque é a voz dele que tem palavra de vida eterna. É a voz de Jesus que vai te trazer orientação num mundo com tantas dúvidas, com tantas perguntas, com tantas informações incertas, com tantas notícias incertas, com tantas coisas acontecendo ao nosso redor. É a voz de Jesus, é a presença de Jesus que vai nos dar um norte verdadeiro que a gente pode seguir com segurança. Com segurança. Então, para você conseguir se concentrar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, no que é amável e admirável, você precisa ter um tempo especial, um tempo separado para ouvir da voz de Jesus, irmão. E não é você ficar parado tentando ouvir alguma voz estranha falando, você já recebeu a palavra. Se você tem uma Bíblia dessa em casa, você já tem acesso às palavras de vida eterna. Essas palavras aqui testificam da vida de Jesus. Se concentre primeiramente aqui. Ouça o que o Espírito Santo tem a te dizer através dessas palavras. Tenha um momento para você mesmo. Talvez até parar um pouco de ouvir algumas mensagens no YouTube que você tem procurado, mas de você mesmo ir até a palavra de Deus e buscar nutrição espiritual. Tem um momento, olha aí, não é... Talvez você fica pensando, mas eu não tenho esse tempo. Porque você, às vezes pensa em 1 hora, 2 horas. Não. Eu sei que o seu dia não deve ser tranquilo, mas não é possível que você não tenha ao menos 15 minutos do seu dia. Ao menos 20 minutos do seu dia para você parar o que você está fazendo. Ir para um canto mais reservado. Abrir a palavra, ver os evangelhos de Jesus. A própria carta aos Filipenses e ler com calma. E não é
ler 4 capítulos, 5, 6, 7, não. É você ler uma passagem. É você ler um capítulo, quem sabe até menos de um capítulo. E aqui, preste muita atenção nisso, se você está com alguma coisa aí para anotar agora, algum caderno, algum lápis, anote isso, porque é importante você ter essa hora específica, estabelecer um tempo para você refletir. Escolhe um livro. Vou ler o livro de Marcos, vou ler o livro de Filipenses, vou ler o livro de Lucas, que seja. Leia sequencialmente, para você conseguir entender a história que está acontecendo ali. Leia esse trecho, leia com atenção, prestando atenção nos detalhes, prestando atenção na história, prestando atenção na fala. Tenta analisar o texto, tenta observar o texto, o que está acontecendo ali. E principalmente, busca uma aplicação para a sua vida. O que aquilo ali serve para você hoje? Como que aquilo ali pode te trazer uma informação importante por agora? Porque você está vivendo agora. Porque se você lê só por ler, se você lê só para ter, para saber um pouquinho mais da Bíblia, não vai ser tão útil. Mas você tem que pensar, e você tem que buscar a orientação de Deus para saber o que aquilo ali pode ser aplicável para você. E, por último, você precisa orar a respeito do que você leu. Pedir ao Espírito Santo para que aquela realidade que você está estudando, que você está vendo ali, a realidade da vida de Jesus, a realidade da vida de grandes homens de Deus, seja a parte da sua vida. Porque você recebeu esse Espírito de Jesus para viver essa realidade. E quando você lê este livro, essas palavras de vida eterna, você consegue cada vez mais mentalizar e trazer para a sua mente essas realidades. Realidades que têm verdade, que são nobres, que são corretas, que são amáveis. E é importante até mesmo você registrar dúvidas. Às vezes você lê um texto e vê coisas que não fazem sentido para você. Você registrar, escrever dúvida, depois perguntar para alguém, perguntar para o pastor, perguntar a mim, perguntar a outra pessoa que seja. Se interessar por aprender mais e fazer com que isso seja cada vez mais real para a sua vida. Percebe como é que não tem complexidade? É simples. Mas precisa ser constante. Todos os dias um pouquinho. Todos os dias um tempo separado. Todos os dias um tempo dedicado. Você vai ver como que isso faz diferença para a sua vida, como o seu dia vai mudar depois disso. E o segundo passo que Paulo dá aqui é: continuem a praticar tudo que vocês aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Tão importante quanto você se concentrar em aprender, em observar, em orar sobre aquilo, em pedir a Deus que te ajude a entender essa realidade, a fazer com que essa realidade seja parte da sua vida, é você buscar a prática. Você olhou para as Escrituras, você olhou para a vida de Jesus, e você observa como que é lindo, como que é necessário, como que é bom viver a realidade de Jesus, e você ora para que você viva aquela realidade. Agora o seu dia vai girar em torno de praticar. Porque se você não coloca em prática, não serve de nada. Aí a gente volta a falar aqui sobre a nutrição e os exercícios físicos. Tá certo se você acertar a sua alimentação, buscar melhorar, mas não vai servir de nada se você não colocar em prática. A dieta que você lá está enrolando para a próxima segunda-feira já faz uns 2 anos. Não vai adiantar de nada se você não botar em prática os exercícios físicos. Nem que seja um pouquinho. Da mesma forma, não adianta você dizer que tem fé se você não pratica. Não adianta você falar que, eu creio sim em Deus. Deus é um cara legal demais. Jesus é um cara muito gente boa. E isso não fazer parte do seu dia a dia. Isso não fazer parte da sua rotina. Você não conseguir enxergar as coisas do seu dia a dia através dos olhos de Jesus. Através da vida de Jesus. Pensando como se você mesmo fosse Jesus. Porque você recebeu o Espírito de Jesus para viver as realidades do seu dia todo com a vida dele. Tiago vai dizer que assim como o corpo sem fôlego está morto,
Assim também a fé sem obras é morta. Meu irmão, não tem como você ter a fé em Jesus e não viver isso. Não tem como. É consequência. Se você crê em Jesus, se você recebe a fé em Jesus, você consequentemente vai viver a fé em Jesus. Por isso é tão importante você se concentrar naquilo que é correto, amável, verdadeiro, puro e amável. Agora, como que isso vai se tornar prático para o seu dia a dia? Irmão, é você olhar cada atitude do seu dia, cada atitude que você for tomar, cada pessoa que você for falar, cada coisa, cada momento do seu dia. Você vai pensar, nesse momento, vai pensar como que eu posso ser verdadeiro com essa atitude? Como que eu posso ser nobre fazendo isso? Como que eu posso fazer isso de maneira correta? Como que eu posso fazer isso de maneira pura? Sem nenhuma maldade, sem nenhuma má intenção. Como que eu posso fazer isso de maneira amável? Sem rancor? Como que eu posso fazer isso de maneira admirável? É importante que a gente pense em todas as realidades do nosso dia a dia e pensar que a nossa espiritualidade vai ser nutrida com essas atitudes. A nossa espiritualidade é nutrida com a prática também. É nutrida com as atitudes. Quando você pensa numa simples atitude do seu dia, como talvez as mulheres aqui reclamem muito do marido que não lava a louça, mas cara, você que está em casa, seja você filho, marido, pai, uma simples atitude como você lavar a louça, pense em como que isso pode ser verdadeiro, como isso pode ser nobre, como que isso é correto, como isso é puro, como isso é amável. Não é uma tarefa de uma pessoa, não é algo desconsiderável, não. Você pode fazer de uma simples atitude ser uma atitude do reino de Deus, ser uma atitude verdadeira, uma atitude correta, uma atitude nobre, admirável. Porque quando você age assim, quando você pratica isso, você está vivendo a realidade de Jesus, a realidade da vida de Jesus. E acredite, quando você começa a ver a vida assim, quando você começa a ver as coisas ao redor assim, quando você começa a analisar as suas atitudes, a sua rotina desse jeito, se prepare, meu irmão, porque as coisas vão começar a mudar. As pessoas vão começar a perguntar para você: o que está acontecendo? Tem alguma coisa diferente aí? E você vai poder responder tranquilamente: não é esforço meu. Foi Jesus. Foi Jesus. É uma realidade que pode fazer parte da nossa vida. Por causa de Jesus. Irmão, a gente cansa de falar isso aqui, mas a gente não vai cansar nunca de falar sobre isso aqui. A mensagem do amor de Jesus, ela vem de encontro ao seu coração e ao meu coração, para nos trazer uma nova realidade. Uma realidade de paz. Uma realidade de que agora eu não preciso mais me preocupar com os meus erros, com as minhas atitudes, porque eu sei que todas elas foram pagas por Jesus naquela cruz. O amor me alcançou para que eu fosse liberto, para que eu fosse livre de mim mesmo, da minha natureza tão limitada, do meu corpo tão limitado, da minha mente tão limitada, da minha espiritualidade tão limitada, porque eu não consigo ter espiritualidade sem Jesus. E esse amor nos alcança, e a gente é atingido de maneira tão forte com esse amor de Jesus. Mas esse amor, ele não é um fim em si mesmo. Essa realidade, se concentrar nas coisas boas, se concentrar no que é nobre, se concentrar no que é amável, não é só para você ter paz de espírito. Não é só isso. Não é só para você viver bem, viver leve. Não tem a ver só com você, irmão. Entenda isso. O evangelho não é egocêntrico. O evangelho é cristocêntrico. E Cristo aponta para o próximo. Tudo o que você faz tem a ver com você amar a Deus e amar o seu próximo. Então, essa realidade de viver nutrindo o seu espírito, nutrindo a sua mente com coisas do alto, com coisas de Jesus, não são só para você viver bacana, legal, bem, leve, não. Mas é justamente para você conseguir transmitir essa mensagem a outros, passar essa mensagem adiante. Essa que é a prática do Evangelho de Jesus, a prática de uma nutrição espiritual é justamente passar adiante. E você passa adiante praticando, amando as pessoas.
Tudo que você recebe, irmão, tudo que você recebe, os seus talentos, os seus dons, os seus recursos, tudo isso foi dado por Deus a você. Mas não para que você acumule em você, ou não para que você faça disso só um bem para a sua própria vida, mas é para que você consiga servir outras pessoas com tudo isso que você recebeu. E quando você faz isso, acredite, você está nutrindo a sua espiritualidade. Talvez você está vivendo em crise nesses dias, justamente porque você não está vendo propósito no que você está fazendo. Irmão, você enxerga propósito naquilo que você está fazendo quando você enxerga a vida dessa forma. Quando você enxerga a vida com os olhos de Jesus. E aqui está o propósito para a sua vida, independente do que você faça, independente da sua profissão. Você foi chamado para se concentrar nas coisas do alto. E se concentrar nas coisas do alto significa se concentrar na vida do próximo. Se concentrar no amor ao próximo. Essa realidade vai nutrir a nossa vida espiritual, vai nutrir o nosso espírito de fato, porque é a realidade da vida de Jesus. Para refletir, para você praticar, quero que você avalie a sua rotina. Pense aí, você tem conseguido separar? Eu não estou falando isso aqui para você ficar se sentindo mal, ficar com remorso, mas é só para você pensar mesmo aí na sua semana, né? Quantos dias você tem conseguido separar? Ou pensar naquele horário que é melhor para você. Às vezes é de manhã cedo, né? Eu gosto de fazer logo no início do meu dia, mas às vezes é à noite, antes de dormir, quando você chega. Enfim, você tem separado esse momento? Separe então esse momento. Deixe esse momento separado, exclusivo, para você ter exclusividade com Jesus, com a palavra de Jesus. E a outra pergunta que eu tenho para fazer para você é: o que mais tem ocupado a sua mente nesses dias? A gente já ouviu o Pedro comentando muitas vezes aqui, ele citando uma frase do pastor Ed Renekiewicz, dizendo que se você não sair mais pobre desse momento, você provavelmente não viveu a realidade da vida de Jesus. E a minha pergunta para você é: o que mais tem ocupado a sua mente nesses dias? O que mais tem ocupado a sua mente é como você pode fazer para enriquecer mais? Como você pode fazer para acumular mais? Como você pode fazer para aumentar mais a sua casa? Como você pode fazer para... O que tem ocupado a sua mente? Tem mais a ver com você? Ou tem mais a ver com o seu próximo? Ou tem mais a ver com a sua família? Ou tem mais a ver com o seu vizinho? Ou tem mais a ver com a sua comunidade, com a sua igreja? Olhe ao redor. Olhe ao redor. Outro desafio é que, durante essa semana, busque o mais possível ser intencional no que você está fazendo. Seja com a sua esposa, seja com o seu filho, seja com seus pais, seja com o seu chefe, com o aluno, professor, empregado, porteiro, seja quem for. Seja quem for. Avalie as suas atitudes e veja que, em relação a cada uma dessas pessoas, como você pode agir de maneira mais verdadeira, de maneira mais amável, de maneira mais correta, de maneira mais pura, de maneira mais admirável. Eu sei que às vezes a gente entra na rotina e é fácil a gente cair numa rotina onde a gente tem que fazer menos esforço, onde a gente tem que fazer menos, porque a gente é assim, a gente quer se acomodar, né? Mas o meu desafio aqui para você é: como é que você pode fazer mais? Como é que você pode demonstrar atitudes verdadeiras, admiráveis, amáveis, corretas, puras, com cada uma dessas pessoas que estão perto de você? Pense nisso. Seja intencional. E, por último, eu quero falar de uma realidade que a gente está começando a viver na nossa igreja agora. Na semana retrasada e nessa semana agora, a gente teve uma reunião com algumas pessoas da nossa igreja, falando sobre um novo projeto que está se iniciando, o Ser Amor Social. E essa é uma forma bem prática para agora, para a gente colocar em prática a nossa espiritualidade, em prática o nosso amor por Jesus. Nós inicialmente estamos pensando em distribuir cestas básicas, boas cestas, para famílias que estão necessitando nesse momento. E primeiramente eu quero te desafiar a orar por isso, a pensar nisso,
a pedir a Jesus que mova o seu coração com engajamento, seja com engajamento, com divulgação. Mas primeiramente, ore por isso. Ore por esse projeto da igreja, ore para que Jesus envie recursos, para que Jesus nos dê, enfim, orientação, sabedoria para conduzir isso e para que famílias sejam impactadas com o amor de Jesus através desse projeto. Ore por isso, pense nisso, pense como você pode fazer parte disso, como você pode se tornar parte desse movimento para transformar a realidade de vidas que estão carentes do amor de Jesus e carentes também de alimento, de outras necessidades que estão tão carentes nesses dias. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Jesus, muito obrigado porque a gente pode ter mais um momento bom aqui de aprender da sua palavra, Jesus. E, Pai, o Senhor sabe como tem sido dias tão duros. Tem sido dias tão difíceis para a gente de viver essas realidades, Pai. A gente tem perdido pessoas perto da gente, a gente tem perdido parentes, pessoas tão queridas, amigos, têm nos deixado. Os dias estão difíceis, Pai. Os dias estão difíceis. A nossa oração, Pai, é que os nossos olhos se concentrem no Senhor. Pai, eu te peço que com o seu Espírito Santo o Senhor nos ajude a voltar os nossos olhos para as suas realidades. E entender que acima de tudo que está acontecendo ao nosso redor, o Senhor continua no controle da história. O Senhor continua cuidando de nós. Pai, nos ajude, Pai, a colocar em prática isso que a gente ouviu, Pai. O que a gente ouviu agora. Que em nome de Jesus a gente possa todos os dias nos alimentar e nos encher da sua presença, da sua palavra, da sua vida, Pai. Que todos os dias esse evangelho queime no nosso coração. Que queime no meu coração, Pai. Que queime no nosso coração, no coração de quem está vendo aqui agora. O amor, a paixão pela sua vida, pela sua presença, Pai, que não seja uma busca apenas para preencher um espaço, um buraco dentro da gente, mas, Pai, que a gente perceba como é bom, como é maravilhoso, como é precioso buscar o Senhor, porque a sua presença não tem nada melhor que ela, não tem nada melhor do que buscar a sua presença, a sua realidade, porque é isso que nos satisfaz. Não tem nada mais que satisfaz a gente que não seja a presença do Senhor, o seu Espírito. Pai, que isso queime no nosso coração, que a gente, Pai, perceba como a gente precisa do Senhor, como a gente necessita de você, como a gente necessita da sua presença, Jesus, como a gente necessita de ouvir da sua palavra, porque são palavras de vida eterna, e num mundo de coisas finitas, de coisas que terminam, de coisas que acabam, a gente precisa, Pai, dessa realidade, a gente anseia por essa realidade do eterno. Pai, então, por favor, Pai, invada cada vez mais as nossas mentes, o nosso espírito, o nosso coração, com as suas realidades, Pai. E, Pai, que em nome de Jesus, isso cada vez mais seja uma realidade para a gente aqui no agora. Que cada vez mais a gente tenha noção de como que a gente pode trazer essa realidade do seu reino, da sua eternidade para o agora, para o hoje, para minha família, para minha vida, para o meu trabalho, para minha escola, para o meu bairro, para o meu prédio, Pai, aonde for, que essa realidade seja palpável, para que eu consiga realmente viver isso, Pai. E que as pessoas consigam olhar para cada um desses que estão nos acompanhando aqui agora, cada um desses discípulos que estão nos vendo aqui, possam olhar para eles e falar: olha, eu vi Jesus passando por mim, porque nós recebemos o Espírito de Jesus. Nós queremos viver essas realidades. A gente quer colocar em prática isso, Pai, porque é a melhor coisa que nós podemos fazer. É a melhor coisa que nós podemos fazer para que a nossa vida valha a pena. É viver pelo Senhor. É viver e até mesmo morrer por Jesus. Como Paulo mesmo, que escreveu essas cartas, Pai, nos orientando, foi morto pelo seu Evangelho, por amor ao Senhor. Pai, nós queremos viver sim o Evangelho do Senhor ao máximo. Ao máximo. Dar a nossa vida, Pai, para viver o Evangelho do amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pessoal, tenha uma boa semana. Reflita nisso, pense nisso. E que a paz de Jesus, a paz do Espírito Santo de Jesus,
esteja sobre o coração de vocês. E não deixe de compartilhar essa mensagem. Não deixe de enviar essa mensagem para os seus amigos, para sua família, para outras pessoas que estão precisando desse alimento, dessa mensagem. Fiquem com Deus, gente. Boa semana.